Ok, Marta? Vocês estão me ouvindo? Tá. Sim. Tá. Então vamos lá. Senhor Deus, Mestre Jesus, Espíritos trabalhadores no bem, agradecemos a oportunidade de estudo para que possamos continuar em nossa caminhada e que possamos colocar em prática tudo que a gente vem aprendendo diariamente e pedimos também que consigamos, né, manter o nosso propósito de estar sempre estudando, sempre no caminho da evolução, do conhecimento, né, da gente saber lidar com as dificuldades e vicissitudes da vida. Agradecemos a oportunidade de ter acesso aos ensinamentos dessa doutrina maravilhosa. Que assim seja, graças a Deus, um ótimo estudo para nós. Ok. Deixa eu abrir aqui a apresentação para a gente começar. Estamos me vendo? Ótimo. Apareceu aí? Gênese espiritual. Tem uma foto do perispírito da Juliana, só para vocês saberem, caso queiram identificar. Ele é assim, não é muito atraente, né? Mas fazer o quê, né? É o que ela tem para oferecer para a gente. Então vamos lá. Começa direto com a nota 124, princípio espiritual. O materialismo nega a existência de um princípio espiritual, acreditando todos os fenômenos ao princípio material. A ciência psicológica, adotada oficialmente na França durante o século XIX, iniciada por Mendebran, considerava o ser humano como alma encarnada, um princípio espiritual dotado de faculdade como razão, vontade, imaginação, senso moral. Tendo o corpo como seu instrumento, por uma união necessária. Para o espiritismo, a criação se compõe de dois princípios, o espiritual e o material. Isso é uma nota do editor. Tranquilo? A gente já passou por isso antes, né? É aqui. Pensamento materialista. Ju, você falou que tinha umas coisas que você não tinha incluído, mas você pode interromper quando quiser para fazer o acréscimo aí, a gente puxa. Pensamento materialista. O homem é definido como um animal, cuja sensibilidade lhe recomenda fugir da dor e buscar o prazer, como princípio de todas as ações, pensamentos e juízo moral. A dor e o prazer dos sentidos fazem agir e pensar os homens e são o que movem o mundo moral. Então, com um pensamento desse, é muito fácil a gente se condicionar, né? Ser condicionado ou se condicionar. Né? Onde você simplesmente procura aquilo que lhe dá prazer, foge da dor. Independente do que esteja por trás daquilo, né? Psicologia espiritualista. Esse é o Mendebran, né? É ele, né? Isso. Mendebran, em 1804, participa de um concurso dos ideólogos que perguntava: qual a influência do hábito sobre a faculdade de pensar? Questionamento. Se dor e prazer, coisas agradáveis e desagradáveis, geram um hábito, na época tudo provinha disso. Eles queriam responder como o hábito leva você a ter raciocínio. Por que você raciocina tendo um hábito? Né? Se a gente tem um hábito, o que eu estou pensando, raciocínio? Né? É só seguir o hábito, né? Não precisa nem pensar, é só seguir no hábito. Condillac afirma que, ao sentido de tocar
afirma que é ao sentido de tocar que devemos o conhecimento dos corpos exteriores aos nossos. Exemplo, tocar a cadeira. Você distinguiu você da cadeira. Ele vai propor que quando eu começo a ter sensações do que é ele e do que não é, começa a distinguir quem sou eu, quem não sou eu. Isso começa a dar todas as sensações, o que eu quero, o que eu não quero, o que me machuca, e daí surge o raciocínio. Então, para Condillac, das sensações é que você chega ao raciocínio. Ou seja, sensações, tá, é o que eu sinto, é o que eu quero, é a minha vontade, é isso que faz com que eu fique pensando e avaliando as coisas. Só meramente isso, né? Destutt e Tracy não aceitava o simples toque e afirma que esse conhecimento se deve à motilidade ou faculdade de movimento como condição necessária. Tracy diz que não basta somente o toque para sentir, precisa do que ele chamou de motilidade. Além da sensibilidade, você tem a motilidade. A motilidade é o que exatamente, Ju? Porque quando o Condillac vai falar que você toca o objeto e você diferencia, né, você do objeto, então ele está conectando a questão da sensação, é pelo toque que eu me diferencio. Porém, o Tracy, ele vai dizer que para você tocar, você precisa movimentar o braço, né? Então, você precisa desse ato da motilidade para poder chegar até o objeto. Essa imagem aí não é o Destutt de Tracy. É? Acho que não, hein? Acho É que sim, aquela... Ela é não bem é o Frederic antiga. Bastiat? Tem outra dele mais para frente. Tá. Então, vamos lá. Mendelssohn percebe que a questão é mais complexa. Se a sensação de movimento é o primeiro anel de uma verdadeira decomposição do pensamento, então fica demonstrado que a sensação primeira, que Condillac julgou elementar, é, na verdade, um composto, além do toque, da motilidade, no esforço de tocar o objeto, externo a uma iniciativa, uma intenção que antecede o movimento. Existe uma vontade. Aí ele definiu a vontade, né? Muito bem. Para Biran, a sensação simples não é um fato psicológico, mas um fenômeno fisiológico. A experiência ensina que todos os homens distinguem o seu próprio eu do que se acha fora de si. Essa distinção é fundamental para o conhecer. O fato primitivo ou psicológico da alma não é a sensação, mas a ideia da sensação, percepção que ocorre com a individualidade pessoal do eu. Então, existe uma percepção, né, que é inerente ao lado psicológico da alma. Reconhece duas ordens de fenômenos: sensação, ato fisiológico decorrente do corpo; percepção, ato psicológico decorrente das faculdades da alma, ao fazer uso do corpo como instrumento para raciocinar e escolher. Essa vontade livre identifica o eu como causa dos fenômenos psicológicos, enquanto o corpo é a causa dos fenômenos fisiológicos. Alma como causa dos fenômenos psicológicos. Como substância, é uma noção abstrata para se manter no nível dos fenômenos observáveis, exigência da ciência. Os fatos internos revelam a alma como causa e não se define sua essência. A psicologia não vai estudar a alma como um ser em si, mas como causa dos fenômenos.
Foi nesse ponto que o Espiritismo contribuiu depois, né? Né, Ju? Aí, mais para frente, nos slides, eu falo aonde para o espiritualismo e aonde começa o espiritismo responder as perguntas. Então, a psicologia não vai estudar a alma como ser em si, mas como causa dos fenômenos. Hoje, o fato psicológico é o comportamento, e o comportamento é uma ação. Na época de Kardec, o fato psicológico é algo que a alma fez. A ciência considerava a alma usando o corpo. Pensamento como um fenômeno psicológico. A razão é a faculdade, a gente já falou da vontade, só para vocês se situarem, né? A gente está vendo aqui até as faculdades da alma, né? Passando por elas. O que é a vontade lá atrás, né? A gente já viu. Agora é a razão. A razão é a faculdade da alma, pois o ato de concentrar a atenção na observação de um objeto, identificando pela memória, não é o simples sentir da visão, mas ação ativa, racional e voluntária da alma sobre os órgãos do corpo, como instrumentos, no caso, o cérebro. Para a fisiologia materialista, o pensamento é secreção do cérebro, nasce no cérebro, né? Para a psicologia espiritualista, é um ato da alma, por suas faculdades, vontade e razão, usando o cérebro. Estão acompanhando todo mundo ou está todo mundo extasiado com tanta informação? Interrompe, hein? Se não entender alguma coisa ou quiser voltar ou falar, por favor. Quando o indivíduo age baseado em dor e prazer, está criando um hábito condicionado. Não é o indivíduo que escolhe. Para o espiritualismo racional, isso não é moral. Já começa, isso aqui a gente vê no espiritismo, né? Essa parte daqui, né? Dos hábitos condicionados que vêm dos animais, por exemplo. Os animais têm, a gente já vem com o instinto e repetindo hábitos condicionados. A moral é a capacidade da alma humana de ter controle sobre a vontade. Hábitos adquiridos. Né? Ou seja, eu sei o que eu estou fazendo e pela razão, né? E eu quero fazer diferente do que eu fazia antes. Se é certo ou errado é outra questão. E eu faço isso sempre da mesma maneira. Aí eu adquiro um hábito, é um hábito adquirido. Se eu repetir o ato, sempre escolhendo a mesma direção, a mesma coisa, eu estou adquirindo, vou até o ponto de adquirir um hábito, né? É um hábito adquirido. Espiritualismo racional. Vida animal versus vida humana. Corpo físico. É porque ali no espiritualismo está o Geoffroy, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, o Paul Janet, o Victor Cousin, e acho que é esses. Aí, o Bihan, que começou, né, com a psicologia espiritualista, depois o Geoffroy é o primeiro, o terceiro é o Janet e o último é o Victor Cousin. Daí, no espiritualismo racional, é que eles vão separar, né, vida animal da vida humana. Vida animal, condicionamento, instinto, dor, prazer, que são as questões ligadas à fisiologia. Pode pôr no próximo, amigo. E aí, na questão, né, do ser humano, eles vão colocar a alma como causa de todos os fenômenos. Então, a gente tem a nossa ação ativa, hábitos que a gente vai adquirindo, né? E aí eles colocam as faculdades da alma como a razão, a vontade e a imaginação. Pode ir, amigo. Então, aqui, ó, esse aqui eu tirei do Tratado Elementar de Filosofia,
né, que é o espiritualismo racional. Então, lá eles vão trabalhar a questão da moral prática e da moral teórica. Então, aqui eu trouxe só um trechinho, só para a gente poder ter mais ou menos um entendimento do que eles vão trabalhar nessa parte da moral. Então, o Janet coloca, considerando o bem como prazer ou utilidade, né? Então, prazer relacionado às questões do corpo e utilidade, a questão materialista, né? Aquilo que me é útil. Desaparece toda a distinção moral. Toda escolha entre bem e mal torna-se arbitrária. O bem não deve ser procurado em um modo de nossa sensibilidade, nem nos estados de consciência. O prazer não é excluído da categoria dos bens, mas não pode ser o princípio deles, né? Ele coloca, não é o princípio deles. O bem moral, sendo distinto do prazer e da utilidade, não pode, a lei da atividade humana, ou seja, a nossa, né, moral, ser procurada nem na paixão, né, que está ligada às questões do prazer, que está ligada ao instinto, que está ligada a essa parte do prazer, né, as emoções que a gente chama hoje, medo, raiva, tristeza, que tem por objeto o prazer, nem o interesse, que tem por objeto o que é útil. Então, eu não posso me relacionar com as pessoas como com uma moral fundamentada na utilidade. Daquilo que me é útil, eu faço. Aquilo que não me é útil, eu não faço, né? Então, ele coloca aqui, nem no objeto que tem por objeto o prazer, nem no interesse que tem por objeto útil, nem no sentimento. Essa lei existe no princípio de ação que se chama dever. Então, eles vão colocar que o dever é um ato livre, consciente, escolhido e refletido pela alma, né? Você escolhe conscientemente, sem ser condicionado pelo prazer, pela dor, né? Pelas emoções, porque quando eu sou condicionado e eu vou ter um comportamento, uma ação humana fundamentada nas minhas paixões, eu estou agindo igual um animal, porque eu não faço uso da minha razão e nem da minha vontade para ter o controle, né, sobre isso. Então, é dessa forma que o Janet vai trazer o entendimento da moral, que depois o Espiritismo vai trabalhar essas questões mais profundamente, né? Mas, dentro do entendimento do espiritualismo, eles fazem as perguntas, né? Se a alma, que acho que está até no próximo slide, amigo, põe aí. Se não se pode compreender como se dá a união da alma e do corpo, pode-se explicar melhor o porquê. Então, eis a dificuldade que se levanta. Se o pensamento tem seu princípio fora da matéria, né? Ou seja, a alma é imaterial, como é que ela tem a necessidade absoluta da matéria para nascer e se desenvolver? Por que a gente está aqui na matéria? E um outro questionamento que eles tinham também é assim, por que uns são tão inteligentes, né, e outros não? Por que uns têm um desenvolvimento moral que você olha assim, aquela pessoa, né, tem uma moralidade inata nela e outros não? Então, eles não tinham essa resposta. E isso quem vem explicar é o espiritismo. Por que, né, que a alma sendo imaterial, ela tem a necessidade de vir da matéria, de se manifestar através da matéria. E também, através da lei da reencarnação, a gente vai entender o porquê, né, tem essa diferenciação no ser humano, porque até então o entendimento que se tinha era dogmático, como porque o espiritualismo também estudava Deus, né, dentro da Teodiceia. E aí existe esse questionamento: Deus cria as almas perfeitas? Porque era o entendimento que se tinha, né? E o espiritismo vem dizer o quê? Que não, que a alma é criada simples, ignorante, e ela passa por um processo evolutivo, que é o que a gente vai entrar agora, né, propriamente dito, no capítulo de hoje, que é a Gênese espiritual. Aí daqui para frente, né, é Kardec e o Espiritismo respondendo tudo isso e trazendo o entendimento da Gênese espiritual, né, do princípio espiritual. Okay. Princípio espiritual.
Aí começa o capítulo em si, né? A existência do princípio espiritual é um fato. Afirma-se por seus efeitos, como matéria pelos que lhes são próprios. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Exemplo, sino. Mecânico versus pensamento. Intenção. Não entendi aí. Que ele dá o exemplo do sino para você perceber, né? Que para complementar essa frase, né? Todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Então, você consegue diferenciar um sino quando ele está sendo, né, batido mecanicamente e quando ele está sendo batido por uma intenção, uma causa inteligente. Então, a forma da batida do sino, eu coloco uma intenção nela, né? Vamos supor, se é um sinal de alerta, eu vou bater aquele sino muito mais forte, porque eu estou fazendo uso da minha inteligência. O sino por si só, né? Por não ter uma causa inteligente, ele vai bater de uma forma diferente. Então, é esse exemplo que Kardec está trazendo. É que na igreja existe uma linguagem de repique de sino, né? Tem cada som quer dizer uma coisa, uma para chamado, uma para enterro, uma para missa, uma para festa. Isso. Precisa de uma causa inteligente para poder fazer o repique. Hoje em dia já quase não tem mais ninguém que saiba. Normal, os sinos estão. Eu não Mas conheço existe uma linguagem. de sino, Será que o Google sabe? Tá, sabe. Vou pesquisar. Sabe, mas o Google não sabe tudo. Pela mesma razão, ninguém terá a ideia de atribuir pensamento ao corpo de um homem morto. Se quando está vivo o homem pensa, é porque há nele algo que não existe quando está morto. O princípio espiritual é o corolário da existência de Deus. Sem esse princípio, Deus não teria razão de existir. Porque não se poderia conceber a soberana inteligência reinando durante a eternidade somente sobre a matéria bruta. Como não se pode admitir Deus sem os atributos essenciais da divindade, a justiça e a bondade, essas qualidades seriam inúteis se só se devessem ser exercidas sobre a matéria. Não se poderia conceber um Deus justo e bom, criando seres inteligentes para consagrá-los ao nada, após alguns dias de sofrimento, apenas para conhecerem a dor, e se apagam para sempre, após uma existência efêmera. Esse é o pensamento materialista, né, que ele está trazendo aqui para a reflexão. Então, seria uma vida que, às vezes, você vê lá a pessoa sofrendo, e aí o materialismo vai dizer que você tem essa existência efêmera e com a morte tudo acaba. Então, isso, logicamente, né, fazendo uso da razão e sendo o entendimento dos atributos de Deus como uma unidade de princípio espírita, né, o espiritismo vai trazer esse entendimento da importância dos atributos de Deus. E aí aqui ele coloca a justiça e a bondade. Então, não seria justo você viver uma vida de sofrimento e depois da morte você encontrar um nada. Sem a sobrevivência do ser pensante, os sofrimentos da vida seriam, da parte de Deus, uma crueldade sem motivos. Por esse motivo, o materialismo e o ateísmo são consequências um do outro. Negando a causa, não se pode admitir o efeito. Negando o efeito, não se pode admitir a causa. O materialismo é, pois, coerente consigo mesmo, ainda que não seja com a razão. A ideia de perpetuidade do ser espiritual é inata no homem. Está nele no estado de intuição e de aspiração, pois ele compreende que somente aí está a compensação das misérias da vida.
A ideia intuitiva e ao poder de raciocínio, o Espiritismo vem juntar a confirmação dos fatos, a prova material da existência do ser espiritual, de sua sobrevivência, de sua imortalidade e de sua individualidade. Especifica e define o que essa ideia tinha de vago e abstrato. Mostra o ser inteligente agindo fora da matéria, depois e durante a vida. O princípio espiritual e o princípio vital são uma só e a mesma coisa? Nota 125. Desde o século XVIII, a ciência busca explicar o fenômeno da vida, a vitalidade da matéria orgânica. Hipótese animista, Stahl. A alma imaterial seria a responsável direta pelo movimento e pelas funções orgânicas do corpo físico. Hipótese vitalista. O vitalismo vai separar a alma, possuidora das faculdades, razão, vontade e imaginação, do princípio vital, causa ainda desconhecida da vida orgânica. Essa parte aqui é aquela da molécula, né? Que a gente falou da vez passada, né? Essa parte aqui que ele fala nessa parte existia, na época de Kardec, esses dois debates que ele está colocando. Então, é esses dois que ele está, né, fazendo a referência. Então, no primeiro, ele vai dizer que é a própria alma que dá vida ao corpo, né? Que faz o corpo se mover. Aqui, na hipótese vitalista, ele vai separar, né? Só que quando ele fala aqui como princípio vital, como causa da vida, eles definem, né? O princípio vital é a causa da vida, mas ele é desconhecido. E ainda se tinha um entendimento da questão da molécula. Isso. E se debatia aquela questão dos germes, mas não tinha-se o entendimento da questão da célula. Que aí depois, mais para frente, vai ter uma nota explicando sobre isso. Tá. Sobre o entendimento da ciência, né? Mas era aquela ideia de que existia um princípio vital na molécula, que era menor. Que se unia molécula a molécula. Kardec usa esse termo. Que a gente viu no capítulo anterior. A esse debate ao qual Kardec se refere nessa questão. 5. O princípio espiritual e o princípio vital são um só e a mesma coisa? Partindo da observação dos fatos, diremos que, se o princípio vital fosse inseparável do princípio inteligente, haveria alguma razão de confundi-los. Observa-se seres que vivem e que não pensam, como as plantas, corpos humanos que continuam animados de vida orgânica, porém não existe mais nenhuma manifestação do pensamento. Que no ser vivo são produzidos movimentos vitais, independente de todo ato da vontade. Durante o sono, a vida orgânica está em toda a sua atividade, ao passo que a vida intelectual não se manifesta por nenhum sinal exterior. É válido admitir que a vida orgânica reside num princípio inerente à matéria, independente da vida espiritual, que é inerente ao espírito. Desde que a matéria tenha uma vitalidade independente do espírito, e este uma vitalidade independente da matéria, fica evidente que essa dupla vitalidade repousa sobre dois princípios diferentes. Tranquilo? Orgânica é uma coisa, e a gente vai ver aqui o espiritual, que é a inteligência, né? O princípio espiritual teria sua origem no elemento cósmico universal. Seria só uma transformação, um modo de existência desse elemento, como a luz, calor, etc. Tem uma nota aqui, 126. Kardec, no capítulo 10, define o princípio vital como uma transformação do fluido cósmico universal, ou seja, um movimento vibracional do agente como luz, calor, etc. Aqui questiona-se quanto à origem do princípio espiritual.
ou espírito, afirmando-se sua imaterialidade. Se fosse assim, o princípio espiritual sofreria as vicissitudes da matéria. Ele se extinguiria pela desagregação como princípio vital. O ser inteligente só teria uma existência momentânea, como o corpo, e, ao morrer, retornaria ao nada, ou o que daria no mesmo, sumiria no todo universal. Seria, em uma palavra, a confirmação das doutrinas materialistas. Que não é o caso, né? Como ele persegue, é que são coisas diferentes. Um some e o outro permanece. As propriedades sui generis que se reconhecem no princípio espiritual provam que ele tem existência própria, independente. Se tivesse sua origem na matéria, não teria essas propriedades. Desde que a inteligência e o pensamento não podem ser atribuídos da matéria, chega-se à conclusão, remontando dos efeitos às causas, que o elemento material e o elemento espiritual são dois princípios constituintes do universo. O elemento espiritual individualizado é um espírito. Os espíritos são. O elemento material individualizado, diferentes corpos da natureza, orgânicos e inorgânicos. Deus, espírito e matéria. Foi o que até agora ele falou, né? Ele falou dos atributos de Deus, aí ele entrou na questão do espírito, né? E da matéria. Então, por isso que eu coloquei ali, Deus, espírito e matéria. É a matéria, o espírito, que é a parte inteligente, né? Razão, inteligência, pensamento, e Deus, né? O ser espiritual, sendo limitido, e como não pode proceder da matéria, qual é a sua origem, seu ponto de partida? Os meios de investigação não existem, como sucede com tudo que seja relativo ao princípio das coisas. O homem só pode comprovar o que existe. Sobre tudo mais, só pode emitir hipóteses. Seja porque o conhecimento ultrapassa o limite da sua inteligência atual. Inutilidade para o homem. Deus não lhe daria nem mesmo por revelação. Deus transmite por seus mensageiros e que o homem pode deduzir por si próprio do princípio da soberana justiça é que todos os seres espirituais têm o mesmo ponto de partida. Todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir mediante sua atividade individual. Todos atingirão um grau de perfeição compatível com os esforços pessoais de cada criatura. Que todos, sendo filhos de um mesmo Pai, são objetos de sua igual solicitude. Nenhum será mais favorecido ou melhor dotado que os demais, nem dispensado do trabalho imposto aos demais para atingirem a meta. Aqui você percebe que ele vai desconstruindo, né? Vai trazendo a questão da autonomia do espírito, porque está na responsabilidade de cada espírito, né? Seguindo no seu progresso, e que todos, né, vão alcançar a sua meta. Uns mais rápido, outros mais demoradamente, de acordo com as suas escolhas, mas que nenhum espírito é favorecido, ou seja, ele está desconstruindo aquela ideia de que Deus tem eleitos, escolhidos, beneficiados, né? Porque todos, né, são filhos do mesmo Pai. E ele dá as mesmas possibilidades a todos, criando todos da mesma forma. Isso ele vai também, aqui, né, tem um link com o último capítulo, que ele vai falar sobre isso. Na parte que ele vai trabalhar no capítulo 18, ele também vai trazer essas reflexões, porque a partir do momento, né, que o Espiritismo vem trazer uma revolução nas nossas ideias, um novo entendimento da nossa condição como espírito, né? Da importância do entendimento
da lei da reencarnação e da importância do entendimento da perpetuidade das relações, a gente vai modificando o nosso entendimento, né? Vai identificando que a responsabilidade, né, das nossas escolhas está na nossa mão, que não existe Deus intervindo, escolhendo, separando, porque lá também no último capítulo, que ele faz um link com o capítulo 4, no item 2, ele vai falar, né, do princípio da fé cega, da obediência passiva, das seitas que separam as pessoas. Ah, você é da minha religião, você vai ser salvo, né? Porque a salvação está na igreja, né? E aqui Kardec está desconstruindo isso, né? Que não é através da submissão, da obediência passiva, ou de você ver o outro como seu inimigo, porque ele não tem a mesma religião que você vai se salvar, né? Você vai progredir dentro da lei, né? E de acordo com os seus esforços pessoais. Então, essa construção que ele está fazendo é importante. É muito fácil a gente esquecer isso, né? Oito. Deus criou os mundos materiais e os seres espirituais, sem o que os mundos materiais estariam sem finalidade. Ou seja, ele não criou o mundo espiritual, ele criou os seres espirituais, né? Os mundos materiais que devem fornecer aos seres espirituais os elementos de atividade para o desenvolvimento de sua inteligência. Tá vendo aqui ele respondendo aquela pergunta que eu deixei ali no slide? Por que a alma, sendo imaterial, ela tem a necessidade de vir na matéria? Kardec está respondendo a pergunta, né? Esses questionamentos que perpassavam ali a sua época. Porque através, né, da matéria, o espírito vai se desenvolver a sua inteligência. Então, aqui, fazendo um link com o que ele explicou lá no capítulo 3, que o espírito, no começo, ele tem as necessidades somente materiais, né? Praticamente, ele vive para se alimentar. Depois, as suas necessidades são semi-materiais e depois exclusivamente morais, que aí é realmente quando ele vive a vida moral, a vida do espírito. Então, ele vem complementar aquilo que ele escreveu lá no capítulo 3, né? E explicar que é uma necessidade para o nosso desenvolvimento. Ou seja, quando a gente está aqui na matéria, a gente está aqui para se desenvolver, ninguém está aqui para pagar. Deus criou os mundos, a mesma coisa, né? Deus criou os mundos materiais e os seres espirituais, sem o que os mundos materiais estariam sem finalidade. Seria mais fácil imaginarmos os seres espirituais sem os mundos materiais do que esses últimos sem os seres espirituais. São os mundos materiais que devem fornecer aos seres espirituais os elementos de atividade para o desenvolvimento da sua inteligência. Porque aqui, quando ele põe aqui, ó, seria mais fácil a gente imaginar, né, que os seres espirituais, né, que são imateriais, viveriam sem o mundo material, do que a gente pensar que o mundo material viveria sem os seres espirituais, que seria inútil. Para que Deus criaria os mundos? Para que... Para nada, fica vazio. Porque aqui a gente vai perpassar, aqui ele está fazendo um link com o que a gente vai ver no próximo capítulo, a questão da queda, que tem a ver também com a questão da teoria de Mustang. Porque se a gente imaginar que Deus cria os mundos materiais, né, físicos, e dentro do entendimento de Mustang, toda reencarnação é um castigo, então Deus criou os seres já sabendo que ele ia punir e castigar e que o ser ia errar, e o mundo aqui seria um lugar de sofrimento, punição, dor e castigo. E aí olha a frase que ele coloca embaixo. Não é para isso,
né, que Deus criou os mundos materiais, e sim para uma atividade do desenvolvimento da inteligência do espírito, para ele ir suprindo as suas necessidades, porque ele precisa se desenvolver por ele próprio. Então, aqui, ele está fazendo esse link, e aí ele vai desenvolver isso na Gênese mosaica, né? Quando ele for tratar da questão do Adão e Eva, e aí ele vai falar sobre essa questão. Perfeito. O progresso é a condição normal dos seres espirituais, e a perfeição relativa é a meta que devem atingir. Deus, tendo criado de toda a eternidade e criando sem cessar também por toda a eternidade, tem havido seres que alcançaram o ponto culminante da escala. Antes que a Terra existisse, mundos sucederam mundos, e quando a Terra saiu do caos dos elementos, o espaço já estava povoado por seres espirituais, em todos os graus de adiantamento, desde que os que nasciam para a vida, até os que por toda a eternidade haviam tomado lugar entre os espíritos puros, vulgarmente chamados de anjos. União do princípio espiritual e da matéria. É muita coisa, né? Qualquer coisa pede para parar que a gente volta, tá? Como a matéria é o objeto da atividade do espírito para o desenvolvimento de suas faculdades, nota 127, era necessário que ele pudesse agir, e é por isso que teve que evitá-la. Nota 127. O espiritualismo racional tinha por base a psicologia das faculdades da alma: razão, vontade, livre-arbítrio, imaginação, senso moral. A doutrina espírita afirma que essas faculdades ainda não existem na alma, em sua primeira encarnação humana, sendo conquistadas progressivamente pelo espírito, no decorrer de centenas ou milhares de vidas. Tranquilo, né? Essa parte aí todo mundo... É por isso que eu faço o link com aqueles slides, porque aqui ele está colocando isso na nota. Então, se aquelas perguntas, né, do espiritualismo racional, eles estão perguntando, que é aquela questão da moralidade, por que tem uns seres mais desenvolvidos, outros não? Por que uns são mais inteligentes e outros não? Se a alma é imaterial, né? Por que ela tem essa necessidade? Então, Kardec tá trazendo todas essas respostas, né? Porque ali, a psicologia do Bihan, ele já está colocando o ser humano como uma alma, né? Encarnada. Isso. Mas tinha algumas respostas que eles não tinham, porque não se estudava a alma, né? Se estudava uma alma usando o corpo e os fatos do espírito humano. Mas com o espiritismo, enquanto uma ciência experimental, né, uma ciência positiva, através da mediunidade, Kardec vai poder estudar a condição de cada espírito, né, a condição moral, a condição psicológica, o entendimento daquele espírito, como é a vida espiritual, porque por mais que, né, nós somos espíritos e vivenciamos também a vida espiritual, quando a gente está aqui no corpo, o nosso entendimento é limitado, né? E aí, através da faculdade mediúnica, né, ele pôde estudar. E aí trouxe a Revista Espírita, né, o Jornal de Estudos Psicológicos, onde ele vai trazer vários casos que a gente vai estudando. Lá no capítulo dos fluidos, ele cita muitos exemplos, né, de várias revistas, e aí eu sempre coloco para a gente ler alguns na íntegra, alguns mais resumidinho, para a gente poder tomar, né, contato com isso. O que me chama a atenção aqui é quando a gente, ou seja, quando a gente pensa em espírito, né, você está pensando no princípio inteligente. Mas não é um princípio inteligente que nasce inteligente. É um princípio inteligente que precisa se desenvolver.
Mas como é que ele se desenvolve? Ele se desenvolve quando ele vem para a matéria, porque é na matéria que ele pode realizar atividades. Ou seja, só há desenvolvimento da inteligência se você partir para a ação, se você fizer as coisas. Né? Quer dizer, como é que você vai comprovar que alguma coisa pode ou não acontecer ou ser feita? Fazendo, agindo, atividade. Né? Aí você começa a desenvolver inteligência, né? Que no final é toda a base da nossa teoria moral espírita. Né? Eu preciso ter conhecimento, inteligência, e desenvolver para saber fazer escolhas. Só lembrando aí, que a gente já falou sobre isso. Essas escolhas é que vão dizer como eu vou evoluir, mais rápido ou mais devagar, moralmente. Mas a moral não nasce sozinha. A moral nasce da atividade e da inteligência. Na verdade, da inteligência que se desenvolve pela atividade no mundo material. Eu faço essa conexão rapidamente, assim, entendeu? O corpo é um envoltório e o instrumento do espírito. E, à medida que adquire novas aptidões, reveste-se de um corpo apropriado ao novo gênero de trabalho que deve realizar. 11. É o próprio espírito que elabora seu envoltório e o adapta às suas novas necessidades. Ele aperfeiçoa, desenvolve e completa seu organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Então, não é ninguém que organiza o meu corpo, sou eu mesmo, né? O próprio espírito. Desde que o espírito nasce para a vida espiritual, ele deve, para seu adiantamento, fazer uso de suas faculdades, a princípio rudimentares. Né? Quais são as faculdades? Razão, vontade, imaginação. Né? Por essa razão... Aqui, primeiro, o espírito, né, ele vai, sendo simples e ignorante, ele está na nulidade, certo? Isso. Conforme ele vai desenvolvendo, né, a consciência de si mesmo, que aí Kardec vai colocar lá na Revista Espírita, salvo engano, acho que é de 64, que não é nem na primeira, né, nem na segunda, talvez na 100ª milésima, que o espírito vai adquirindo a consciência de si mesmo, e aí ele vai começando, né, a desenvolver. Nesse período, ele está desenvolvendo a inteligência, ele vai desenvolvendo, vai aprendendo a fazer escolhas, e aí ele vai desenvolvendo o seu senso moral, né, o seu livre-arbítrio, vai aprendendo a escolher, e quanto mais, né, ele vai se apropriando, vai se desenvolvendo, mais ele vai progredindo. Deixa eu fazer uma pergunta para todo mundo aqui. Vocês têm conhecimento em que nível? Básico, intermediário, avançado da teoria da moral espírita? Que é a autonomia, né? Alguém está no básico aí? Só para a gente compreender. Alguém está no intermediário aí, rapaziada? Está todo mundo no intermediário? Não eu tá. acho que eu devo estar no nível intermediário. De básico para intermediário, vamos botar então, assim. A Marta está no avançado, então, porque você falou não. Ô, Sácio, fica fazendo essas perguntas, a Juliana já pediu água aí. Já foi. Ela foi. É porque ela está no superior, ela está no 4º nível, entendeu? Tudo que eu sei que nada sei. Não, só para a gente saber, porque assim, a gente está. Vocês percebem a teoria moral aqui claramente, né? Que a gente está falando, a gente está trazendo aqui. Mas eu estou perguntando para isso, para a gente saber qual é a velocidade, ou então aprofundar um pouco mais em alguns pontos, para a gente fazer alguns comentários. Não, vamos devagar, Satiro. Então, vai pedindo para a gente ir devagar, tá? Porque Tá bom, pode ir se quiser. da Gênese, ele abrange essa teoria moral. Mas como a gente agora aprendeu, né? Por que a gente disse lá no início que a gente... Você considera a maioria no médio e a Vanessa no supra. Ela está acima de todos. Não, a Ela tem um pensamento socrático. Tudo que eu sei que nada sei. Está mais avançado que a gente.
Não, é porque, assim, a gente está falando aqui da teoria moral espírita, autônoma, tá? Sendo bem claro. E na Gênese, ele, digamos assim, é a parte aprofundada da teoria. Então, a gente está falando de conceitos aprofundados. É lá no céu e inferno, que a gente descobriu agora, é que é a introdução da teoria moral. E tem conceitos importantes lá, que a gente tem visto com Paulo, né? E quem comprou o livro já está estudando. E com o céu e inferno, a gente vai poder finalmente ler o céu e inferno como ele queria. Lá é a introdução da teoria moral. Aqui a gente está aprofundando. É por isso que eu estou falando, que às vezes eu percebo que tem certos conceitos que estão indo mais fundo. Então, por isso que eu falo, se tiver alguma dúvida, para e pergunta, não tem problema nenhum. A gente volta, explica, comenta, tira dúvida, porque isso tem implicação direta em tudo que a gente está aprendendo. Essa é a teoria que Kardec queria trazer para a gente, que foi perdida. Né? Nunca é demais lembrar isso daí. Tá bom? Amigo, eu estou terminando de montar aquele material. Se o pessoal quiser, a gente pode fazer, tipo, um sábado, talvez uma hora antes, ou um sábado só para isso, ou a gente fazer uma introdução disso, não tem problema. Também no acho. meio do estudo. A gente Né? Porque lá teoria moral. eu trago essa questão do como o espiritismo surgiu, né? Por que ele se desenvolveu mais na França e não nos Estados Unidos, onde ocorreram os fenômenos. Trago um pouquinho do livro do Paul Janet, ele trazendo essa questão da moral. E aí trago essas questões que eu estou falando, da consciência de si mesmo, desenvolvimento do senso moral, mas tudo fundamentado na revista espírita. Então dá para a gente fazer um sábado. Porque eu percebi já que esse é um ponto muito importante, né? E que esse é um dos pontos mais importantes para você levar da Gênese, entendeu? Quando você concluir a Gênese, você tem que ter essa percepção da teoria moral. Essa é a parte mais eu acho que é importante, né? Que te leva. Porque Kardec está tratando disso aqui. Você percebe que na entrelinha, ele está... Na entrelinha, não, né? Ele está falando para quem tinha o entendimento do espiritualismo. Então, quando ele está falando aqui, que é o próprio espírito, né? Que conduz o seu processo, que se desenvolve, né? Quando a gente começa a falar... Ele está falando de um espírito que está desenvolvendo autonomia, né? E essa autonomia também é de acordo com o entendimento dele. Porque lembra que a gente estudou a questão do instinto, né? Da providência divina, que aí Kardec vai colocar. Porque quando você tem as primeiras vidas simples e ignorantes ali, que você, né, praticamente vive para se alimentar, aonde que você vai se inspirar? Na natureza. Porque lembra que ele vai trabalhar a questão do instinto dos animais, ele fala da perfeição, da harmonia que existe no universo. E aí ele cita até o exemplo do João de Barro. Quando você vê a construção de uma casinha do João de Barro, ela é tão perfeitinha, posicionada ali, né? No vento, de costas para o vento, a entrada, é tudo perfeito a harmonia que existe no universo. Então, ali ele está falando da questão da providência de Deus conosco e da nossa própria inspiração, porque a gente olha ali e a gente se inspira naquilo, porque ainda não tem o desenvolvimento das nossas capacidades. E aí, conforme você vai adquirindo, é tudo um processo gradativo, porque isso vai desconstruir todas essas ideias dogmáticas de queda, de castigo. Já você errou, agora você vai pagar eternamente, né? Você vai ser julgado. E muitas vezes a gente vê também essa questão, né? O espírito está vendo tudo que você está fazendo, quando você não tem ninguém te cobrando, é a sua própria, né, consciência, é você com você mesmo. Pode ser a tua consciência, ou no caso dos homens, pode ser a tua mulher que está olhando, entendeu? Também pode. São os dois únicos seres que perturbam a vida dos homens. É porque a gente já tem evolução. Aí, quando a gente fala, é para vocês ouvirem, né? Porque a gente já tem uma evolução. Agora, se vocês não ouvem, aí você se estrubica. Você não entendeu ainda por que o homem nasce da mulher?
Ai, meu Deus. Porque aí a mãe vai dar é um espírito mais evoluído, a mãe vai dar conselho, filho, não pode fazer isso é bom, isso é ruim. Que Pensa. é a atividade que traz inteligência. O homem fica mais inerte porque já atingiu o ápice da inteligência. Logo, Claro que não. A O mulher homem tem que ralar, entendeu? Senão não vai. O homem age igual um animal, pelas emoções. É raivoso. Não, acho que o Sérgio não concorda com você, entendeu? Tô achando que o Sérgio não concorda, você perdeu, acabou. Então, 2 votos a 1. Dois estão igual, tá tudo mesmo patamar. Pronto, vou cortar ele do estudo. Ele não joga a favor, não ajuda. Eu sou pouco. Pô, você ajuda, Sérgio. É que a mulher dele tá sentada ali do lado, a gente não tá vendo. Isso aí sim, isso é pressão psicológica. E eu também tô achando que o Roberto tá muito silencioso hoje. Há 2 semanas que ele tá desse jeitinho assim, quieto. Acho que tomou um couro da mulher, que, pelo amor de Deus, aquele final de semana foi demais, né? Das 11 da manhã até as 10 da noite foi um pouco demais ficar no espiritismo, né, estudando. Nunca mais ele faz isso. O cônjuge também não está se manifestando, está silencioso. Mas é isso aí. Então, assim, interrompam, voltem. Se tem algo que você não pegou... O Ju, você arrumou uma foto do Destri de Tracy que eu nunca tinha visto. Então, foi um amigo meu que estuda filosofia que me mandou, mas será que tá errado? Agora você me deixou com a pulga atrás da orelha. Eu tô achando que essa foto aí, porque na época não era foto, era retrato, né? O cara deve ter olhado para ele e fez um upgrade. Fez um body shop, como é? Photoshop. Isso fez um Photoshop. Mas se você tiver outra foto dele, que você acha que é mais ele, você me manda. Não, se é ele, é ele. Porque não foi um amigo meu que estuda filosofia. É tudo retrato, é tudo retrato, não existe foto. Então, foi um amigo meu que estuda filosofia que me mandou, mas, né, não confiemos. Não tenho nada. Estou falando que eu não conhecia a foto, só isso. Eu também não conhecia nenhum deles, só o Janê. Janê eu gosto mais, é o que eu mais gosto. Ele e o Victor Cousin. Tá bom. Então... faltou o Royer Colar. Ai, é verdade. Eu não tenho foto dele. Não, mas porque acho que ele é o primeiro, é o pioneiro, é o que traz o espiritualismo, a filosofia para a França. Isso. Porque o Menibihan é a psicologia. Isso. Eu acho que eu não pus ele porque eu não tenho foto dele. Foto não, assim, né? Imagenzinha. Então, tá. Dado o recado aí, vamos em frente, tá? Eu acho que é uma boa ideia, sim. Acho que a gente pode, na sequência, fazer uma apresentação desse material da teoria moral que a gente está desenvolvendo para o grupo, para dar um apanhado geral aí. Aí pode convidar todo mundo até para a gente fazer uma geral. Não, esse é aquele outro amigo que a gente... Não é o do Paulo. Sim, porque aquele outro que eu já tinha montado, que aí ele vai mais focado para o... Sim, para isso aqui. Para tudo que a gente está vendo. Isso. Então, vamos lá. 12. Desde que o espírito nasce para a vida espiritual, ele deve, para seu adiantamento, fazer uso de suas faculdades, a princípio rudimentares. Por essa razão, ele se recobre de um envoltório corporal adequado ao seu estado de infância intelectual, o qual deixa para se revestir de outro, à medida que suas forças vão aumentando. Ora, como houve em todos os tempos mundos, e estes deram nascimento a corpos organizados, próprios a receber espíritos, em tempos esses encontraram, qualquer que fosse seu grau de adiantamento, os elementos necessários à sua vida carnal. 13. O corpo, sendo exclusivamente material, sofre as vicissitudes da matéria, desorganiza-se e decompõe-se. O espírito, para quem o corpo sem vida é inútil, deixa-o.
14. O corpo não é mais que um envoltório destinado a receber o espírito. Por isso, pouco lhe importa a sua origem e os materiais dos quais ele seja constituído. O corpo do homem e dos animais são formados pelos mesmos elementos e animados. Considerando apenas a matéria e fazendo abstração do espírito, o homem não tem nada que o distingua do animal. Porém, muda quando se faz distinção entre a habitação e o habitante. Hipótese sobre a origem do corpo humano. Da semelhança de formas exteriores existente entre o corpo do homem e o de um macaco, alguns fisiologistas concluíram que o primeiro é uma transformação do segundo. Os corpos dos símios podem ter servido de vestimenta aos primitivos espíritos humanos, pois eram as mais apropriadas às suas necessidades. Revestiu-se, então, com a pele do macaco, sem deixar de ser um espírito humano. Tu não me reconheceu na foto, Satiro? Não, eu reconheci o Conde ali em cima, antigamente. É na próxima. Ah, o Conde na próxima? Eu sou esse aí, ó, do cabelo ruivo. É que agora eu pinto. Eu achei que era o Conde. Assim, obviamente, há quase 10 mil anos atrás, né? Hoje é um cara muito elevado, muito mais elevado. Então, o senhor evoluiu em 10 mil. Tá bom. 10 mil anos só? Não exagera também, né? Pelo amor de Deus. Você que falou, não fui eu. Fique claro que se trata de uma hipótese, para mostrar que a origem do corpo não prejudica o espírito. A semelhança física entre o corpo do homem e do macaco não implica na paridade entre seu espírito e o dele. Admitindo essa hipótese, sob a influência e pelo efeito da atividade intelectual de seu novo habitante, o invólucro se modificou. É porque aqui, ó, no prefácio da Gênese, Kardec vai colocar, né, que tem alguns determinados momentos que ele vai trabalhar com alguns sistemas, com algumas hipóteses. Então, ele está deixando claro que isso não é uma explicação dos espíritos, né? Ele está trabalhando com hipóteses, né? E ele aponta isso já lá no começo da Gênese para a gente se atentar a essas questões e não entender como um ensinamento vindo dos espíritos, né? E está trabalhando somente com hipóteses. Isso. Corpos melhorados, ao procriarem, reproduziram-se nas mesmas condições e deram nascimento a uma nova espécie, que aos poucos se distanciou do tipo primitivo, à medida que o espírito progrediu. Como não existe transições bruscas na natureza, é provável que os primeiros homens que apareceram na Terra se diferenciavam do macaco na forma exterior e, sem dúvida, pouco também na inteligência. Encarnação dos espíritos. O Espiritismo nos ensina como se realiza a união do espírito com o corpo na encarnação. Por sua essência espiritual, o espírito é um ser indefinido, abstrato, que não pode ter uma atuação direta sobre a matéria, sendo-lhe necessário um intermediário, que é o envoltório fluídico, perispírito, né? Que faz, de certo modo, parte integrante do espírito, revestimento semimaterial. Isto é, pertence à matéria por sua origem e à espiritualidade por sua natureza etérea. Como toda matéria, ele é extraído do fluido cósmico universal, que nessa circunstância sofre uma modificação especial. Esse envoltório, denominado perispírito, de um ser abstrato, faz do espírito um ser concreto, definido, perceptível pelo pensamento.
ele o torna apto a atuar sobre a matéria tangível. O fluido perispiritual é o traço de união entre o espírito e a matéria. Durante sua união com o corpo, é o veículo do pensamento do espírito para transmitir movimento às diferentes partes do organismo, as quais atuam sobre o impulso da sua vontade, e para repercutir no espírito as sensações produzidas pelos agentes externos. Tem por fios condutores os nervos. Aqui a gente também pode pensar na questão da célula, né? Quando ele vai falar, né, que durante a sua união com o corpo, o fluido perispiritual, ele é o veículo de pensamento do espírito, né? Através do fluido que ele manda, né, através do pensamento, e esse fluido como, né, um veículo, como que conduz esse pensamento, que, no caso, se a gente pensar na questão hoje das células, chegaria nas células, né? Eu penso, né? É uma hipótese, né, gente? Não é uma afirmação para a gente pensar. É que a célula material teria também o seu fluido perispiritual em torno dela. Então, o nosso se conecta ao dela, e não diretamente à matéria. Seu perispírito, né? De fluido para fluido perispiritual aí. Tá? Já falamos. Quando o espírito tem de encarnar em um corpo humano, em vias de formação, um laço fluídico, que é apenas uma expansão de seu perispírito, liga-o ao embrião, para o qual ele se acha atraído por uma força desde o momento da concepção. Sob a influência do princípio vital, material do embrião, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula por molécula com o corpo que se forma. Aí eu acho que vale a pena a gente continuar nessa hipótese da célula e pensar, né? Quer dizer, quando existe uma única célula, né, essa hipótese que a Ju estava falando aí, né? Vamos pensar junto. Existe uma única célula lá. E o espírito se conecta a essa célula, certo? Lá na barriga da mãe. Quando essa célula se duplica, as conexões vão continuando a acontecer. Dá para compreender? Ou seja, eu vou tendo outros fios que vão se conectando célula a célula. Na medida que as células vão formando um ser, todas elas estão conectadas com o perispírito de quem vai nascer ali. E é esse conjunto de filamentos, né, vamos chamar assim, que formam o cordão fluídico. Entendeu? A gente pode pensar de acordo com, né, com o avanço e o entendimento que a nossa ciência tem hoje. Isso. Porque Kardec não tinha, né? Mas é uma hipótese nossa, tá, gente? Não é um fundamento espírita, e a gente teria que ter, né, a universalidade dos espíritos para poder conversar com eles e ter um estudo de acordo com o método que Kardec usava, né? Da universalidade. Mas, infelizmente, hoje... A gente não tem ainda. Vamos retomar. Perfeito, já foi. Por efeito contrário, essa união do perispírito e da matéria carnal, que se efetuará sob a influência do princípio vital do embrião, quando esse princípio deixa de agir, em consequência da desorganização do corpo, que conduz à morte, essa união que era mantida por uma força atuante, cessa quando essa força cessa de agir. Então, o perispírito se separa, molécula por molécula, e o espírito volta à liberdade. Nota 129. Não era ainda amplamente divulgado o fato de que o corpo físico se constitui de células, como unidades fundamentais da vida pluricelular. Kardec desenvolve seu raciocínio quanto à ligação e separação entre perispírito e o corpo, de acordo com sua época. Aí é aquele conceito de ciência, né? É o que ele sabia na época, era molécula.
Ele não conhecia a célula na época. Portanto, não é a partida do espírito a causa da morte do corpo, mas é a morte deste que causa a partida do espírito. Ok? Fenômenos que acompanham a separação. Algumas vezes rápida, fácil, doce e imperceptível. Outras, muito lentas, trabalhosas, penosas, conforme o estado moral do espírito. Aí, de acordo com a pessoa, cada pessoa vai ter uma morte mais calma, tranquila. É isso? É de acordo com, segundo ele, é de acordo com o estado moral que você está, a evolução moral que você tem. Certo. Né? De acordo com a evolução moral sua, é que você vai ter uma separação mais rápida ou mais lenta. E o tipo de vida que ele levou também, durante a Terra. É Qual isso? o tipo de vida que ele levou? Durante o tipo de vida que ele leva na encarnação dele. É que o tipo de vida que ele leva repercute na evolução Sérgio, moral. você tem que pensar assim, Oi? que o que vale é o espírito humano, ou seja, o que ele pensa, os sentimentos reais dele, não a máscara. Existe Não, a máscara social. É. Então tem umas pessoas que você fala, nossa, mas tal fulano está nessa situação, mas o cara era aparência. Você não sabe como é que ele era interiormente. Verdade. Então, o pensamento dele. Porque não adianta uma pessoa ficar se castigando a vida toda, com uma aparência de santo, se por dentro dele está fervilhando um monte de coisa e o desejo dele era justamente o outro. Ele só não faz porque ele não teve oportunidade. Esse vai desencarnar e vai estar mal no mundo espiritual. É. Então, o que vale é o que a pessoa pensa e sente. E ninguém vai saber isso, a não ser a própria pessoa. Não cabe nenhuma avaliação, vamos dizer assim, nenhum tipo de avaliação social. Entendeu? Uhum. Isso é inerente a você e somente você. Você que vai saber se você se desenvolveu, evoluiu moralmente ou não evoluiu moralmente. Aí entra novamente no aspecto da teoria moral. Para você compreender isso melhor, é uma questão de inteligência que leva você a fazer escolhas. Se você fizer as escolhas certas, você vai desenvolver virtudes. Essas virtudes te elevam moralmente. Quanto mais virtudes você for desenvolvendo, né, e firmando, mais você evolui. Se você escolher um caminho onde você tenha vícios, você vai se atrasar. Entendeu? Isso não é inerente a ninguém, nem nada que aconteça externamente. Isso é só inerente a você mesmo. Então, é por isso que não dá para saber o que não dá para julgar você, porque eu não sei de onde você veio. Entendeu? Eu não sei o que você está trabalhando, o que você está fazendo. Ajudou? Ajudou, ok, perfeito. Vamos lá. Na medida que a gente vai compreendendo a teoria moral, pelo menos eu sei que eu e a Juliana passamos por isso, né? A gente começa a usar o pensamento em alguns outros lugares. Aí você começa a se questionar sobre formas de agir, sobre crenças que a gente desenvolveu e que no final não fazem mais sentido, entendeu? Eles perdem o sentido. Okay. Mas isso é individual de cada um, né? Cada um vai se tocando aonde sente Porque mais. isso não é uma questão determinista, né? É assim, vai ser assim. São várias questões que a gente pode pensar. Então, por exemplo, no último capítulo da Gênese, né? O Kardec vai falar o que às vezes atrasa, né, o espírito, a revolta contra Deus. Então, muitas vezes a gente vivencia situações na vida. Por isso que eu penso que o entendimento de Deus e dos atributos de Deus que o Espiritismo traz, ele faz com que a gente tenha uma nova forma de se relacionar com Deus, com as pessoas, conosco mesmo, né? Com o mundo, porque a gente vai se identificando como um ser solidário, fraterno, e essa fraternidade, ela não está só relacionada à minha família, meu marido, meu filho, meus amigos, e sim, né, os laços que vão se estender a toda a humanidade. Então, a gente vai desenvolvendo. Então, muitas vezes, o espírito entra nessa questão da revolta contra Deus,
Porque se eu falo assim para você, Deus cura, Deus faz milagre, Deus salva, Deus liberta, Deus põe a mão dele sobre você, Deus castiga, Deus recompensa. No momento em que você vivencia uma vicissitude na sua vida, uma dificuldade, o que você vai falar para Deus? Deus me ajuda. Deus, por que eu estou passando por isso? Por que eu estou sofrendo? Conforme todo esse entendimento que a doutrina espírita, né, traz, por mais que você tenha alguns sofrimentos, sejam eles físicos ou morais, o espiritismo, sendo o consolador, ele vai te trazer um novo entendimento de tudo isso, né? Talvez até modificando esse sofrimento e transformando ele em esperança. Porque quando a gente lê o último capítulo da Gênesis, o que o Kardec vai falar em esperança, né? A transformação é para todos que quiserem. Você não precisa ser um espírito bom. Basta você querer fazer o bem. Já é um movimento de regeneração. Você já começou. Né? Exato. E isso tudo interfere, porque o que ele vai colocar, né? Que o que deixa, o que atrasa o espírito é essa revolta, as propensões instintivas que a gente precisa vencer pelo uso da vontade, né? As paixões que a gente tem. E aí, com isso, a gente vai desenvolvendo sentimentos antifraternos, apegos, vícios, e isso tudo faz com que eu fique apegada na matéria. Então, é lógico, né? Eu até ontem, no estudo de sexta da Gênesis, eu brinquei, gente, né? Eu fico pensando, imagina quando eu desencarnar, eu vou ficar pensando assim, nossa, e agora? Quem que vai fazer almoço para o meu filho? Quem que vai levar ele na escola? E eu não vou estar lá quando ele for casar. Né? Se eu ficar focada no meu pensamento nisso, no momento do meu desencarne, eu vou ter sofrimento, com certeza. É como se eu entrasse em luta, né? Eu não quero ir, eu quero ficar. Na verdade, você fez escolhas na vida que te levam, por exemplo, a ter um apego ao material. Por exemplo, isso vai fazer com que você sofra, porque isso não é necessário, entendeu? Mas a escolha é sua. Se você quer escolher esse caminho, que momentaneamente te serviu por um certo período de uma vida encarnada, isso serviu a você num certo aspecto. Você tem apego àquilo, você repete aquele hábito, você tem um vício. Esse vício te traz sofrimento. Esse sofrimento porque é isso. Psicologicamente, onde está o seu pensamento? Então, eu dei o exemplo do meu filho, vamos supor, se no momento do desencarne eu estou pensando nele, eu estou presa às questões materiais que eu não posso mais resolver. Né? Então, eu fico presa, porque eu sou aquilo que eu penso. E eu estou aonde meu pensamento está, que é aquilo que o Conde falou. Porque a gente, como espírito, o que importa não é o ato. Né? Para o espiritismo, não importa o seu ato, importa o seu pensamento, o seu entendimento. Então, o entendimento da moral é isso. Né? Você vai entender as suas questões psicológicas. Agora, se eu tenho todo esse entendimento e no momento do meu desencarne, né, do desenlace, eu falo, não, agora o que eu pude resolver, eu resolvi, é meu momento de partir, né, eu vou ajudar de outra forma, né, de acordo com a minha possibilidade, que eu também não vou ter consciência disso naquele momento, e eu aceito, né? Eu trabalho o sentimento de aceitação com a gratidão de tudo que eu pude vivenciar. Mas quem não tem esse conhecimento, como é que fica? Às vezes a pessoa não tem esse conhecimento e é apegada, né? E muitas vezes a pessoa acaba na mesa mediúnica. Quantos e quantos acabam na mesa mediúnica reclamando isso que a Juliana está falando? Se vendo ainda assim, poxa, mas eu não podia ter morrido agora porque fulano precisa de mim, e aquele espírito fica preso a essa vida da matéria, ele não é por maldade, não é nada, é essa falta de entendimento ou um apego àquela vida que ele não estava preparado para deixar porque não pensou na morte e não se preparou para a morte. Não, mas esse é o que eu falei, esse apego, viu, Cássia, são os vícios que você desenvolveu. Mas como é que eu saio desses vícios? Você sai justamente através de conhecimentos novos que você adquire em outras vidas,
através de novos conhecimentos, ampliação da inteligência, que vai permitir, na hora de você fazer novamente uma escolha, num certo momento, que é onde está o seu vício, você saber que se você pode mudar aquele caminho, você tem uma outra opção. Aí você muda aquilo instantaneamente. Se você mudou e escolheu uma coisa no bem, vamos dizer assim, você imediatamente para de sofrer. Você, naquele ato você não sofre mais, você tem felicidade. Então, já é uma dica para você saber que aquilo te ajuda. Só que você tem que repetir esse ato inúmeras vezes para que ele desarme aquele vício como um hábito de sofrimento, né? Um hábito adquirido que te faz sofrer, e arme um outro hábito adquirido, diferente, que te faz trazer felicidade. Essas são as virtudes que a gente tem. Então, não tem como. Por isso que a gente cansa de repetir aqui, né? O nosso grupo de estudo, o que é o Espiritismo? É estudo. Se você não estudar, quer dizer, para a gente evoluir não só no Espiritismo, mas em nossas vidas, a gente precisa estudar, prestar atenção, desenvolver inteligência. Não. Sim, Safira, nós estamos buscando o estudo, mas eu falo assim, da pessoa que não tem conhecimento nenhum, né, do que nós estamos tendo. Aí, como é que fica? Ele não tem conhecimento, ele não sabe. Então, ele não precisa necessariamente ter o conhecimento da doutrina espírita. Isso. Né? Porque, por exemplo, se ele tem uma ação no bem e ele está se desenvolvendo de acordo com o seu processo, ele não vai desenvolver nele o sofrimento moral, porque o sofrimento moral, né? Então, assim, Kardec vai separar, né, o sofrimento físico do sofrimento moral. O sofrimento físico, todos nós estamos sujeitos, porque a gente está na matéria, né? O sofrimento moral só vai ter aquele espírito que desenvolveu, né, comportamentos inadequados, porque a gente também tem que ter muito claro, saber diferenciar o comportamento, né, da personalidade. Eu estou falando personalidade porque a gente está falando de encarnados, né, e não de espíritos. Então, enquanto encarnado, eu vou vivenciar uma personalidade. Por exemplo, eu estou a Juliana, né, a mãe do Eduardo, mas, né, a gente tem que pensar, talvez em outra vida, quantas vidas o meu filho teve, nem todas eu fui a mãe dele, né, devem ter outras mãezinhas que também amam ele, né, e que talvez até tenham um vínculo de afeto com esse filho muito maior do que eu. De acordo com o sangue, viu? É castigo, por isso que ele veio como teu filho. Eu tô fora de Mustang hoje. Eu vou só de acordo com o Kardec. Então, quando a gente vai refletindo dessa forma, porque o Espiritismo, ele faz com que a gente use a razão em todos os momentos. Então, conforme, né, eu vou refletindo em tudo isso, me questionando e trazendo o entendimento espírita para essas situações, eu não vou gerando em mim sofrimento moral, porque eu vou entendendo a minha condição. Algumas vezes também eu vivencio uma situação em que eu fico presa e eu fico me punindo por aquilo que eu fiz lá atrás, quando eu tinha, sei lá, 14 anos, 15 anos. E aí eu fico me punindo. O que eu estou fazendo? Eu estou gerando doenças em mim. E aí eu tenho que me perguntar, será que naquele momento eu tinha condições de entender que aquilo era certo ou errado? Não, independente do espiritismo, respondendo a você, Cássia, todos nós vivemos esse mesmo caminho, ou seja, a gente vai adquirindo conhecimento como? Olhando o mundo, observando, entendeu? De certa maneira, porque tem gente que passa pela vida e não observa muito as coisas, para dar um exemplo exacerbado. Não fica reparando, vai só vivendo em cima do quê? Dor e prazer, por exemplo. Ah, não. Ou ainda não querem mudar também, né? Hein? Ou às vezes não quer nem mudar, né? Não, justamente. Mas isso aí que você falou. Sofrimento. O mudar é justamente a escolha feita para algum lado, entendeu? A escolha vem de uma possibilidade, de uma existência de uma inteligência e de uma vontade, é óbvio, né? Eu percebo algo diferente e aí eu faço alguma coisa que
inicialmente era condicionada, por exemplo, né? Era um hábito condicionado que eu tinha. Aí eu falo, não, vou parar de fazer desse jeito, vou fazer de uma outra forma. Por quê? Porque eu adquiri inteligência. Essa inteligência me permitiu que eu tivesse uma escolha. Aí eu, por minha vontade, eu escolhi um caminho diferente. Se esse caminho está certo, ele te leva a uma virtude. Você não precisa sofrer naquele aspecto. Se esse caminho, aí você adquire a felicidade automaticamente. Se esse caminho estiver errado, né, você vai sofrer. Mas as pessoas gostam de sofrer? Mas inicialmente pode ser um sofrimento pequeno, que você mal percebe. E você acha que está no caminho certo. E você insiste naquilo. No final, você está desenvolvendo um vício, apego, por exemplo, a alguma coisa, a alguma pessoa, por exemplo. Aí você, repetindo o ato, em todo momento que aquela escolha se apresenta, você repete o mesmo ato, no mesmo caminho. Você desenvolve um hábito. Lembrando que isso pode ter sido várias vidas atrás. Quando você chega nessa vida atual, você vem trazendo esse hábito, que é um vício, e que te faz sofrer. Você sabe dentro de você que você está incomodado. E quando você vai para o mundo espiritual, o sofrimento moral vai contigo. O sofrimento físico, não. Mas o moral vai contigo. Então, isso depende exclusivamente de cada pessoa. O mundo é o mesmo para todo mundo. Todo mundo pode estudar, pode observar, pode ver as pessoas. Eu não preciso errar para aprender a fazer certo. Eu posso observar um outro que está fazendo uma coisa que eu estou vendo que é melhor para ele, que é bom para ele. E posso experimentar fazer o que ele está fazendo. E para isso eu tenho que querer fazer diferente. Eu tenho que escolher diferente. Isso é mudança. Quando eu escolho diferente, é mudança. Não escolher diferente significa você não querer mudar um certo hábito seu. Você não quer mudar. Se esse hábito faz ou não bem, sofrimento ou felicidade para você, felicidade ou infelicidade, né? Só quem vai saber é você. Não interessa os outros verem e apontarem para você. Enquanto você estiver fazendo essa escolha, você vai estar vivenciando isso. Ajudou um pouquinho mais? Sim. Por isso que eu falei que é importante o nosso entendimento sobre Deus, que muitas vezes, né, que é o que a gente chama na psicologia de projeção. Eu vou projetar no outro coisas que são da minha responsabilidade de mudar. Então eu começo assim, eu sou assim porque a minha mãe me ensinou assim. Eu sou assim porque meu pai fez isso. Eu sou assim porque Deus não me ajudou. Então, toda vez que eu projeto para fora de mim uma responsabilidade que é minha, eu não mudo. Eu continuo insistindo no erro e colocando a culpa no mundo, nas pessoas, né? Conforme eu vou tendo a consciência que a única pessoa responsável, né, pelas minhas escolhas sou eu mesma, e que eu não posso falar assim, aconteceu isso, foi porque Deus quis. Né? O Espiritismo vai trazer exatamente esse ponto de reflexão. A pessoa fez mal a mim. É aquela história também, né? Você coloca uma causa externa. Pode ser Deus, pode ser um amigo seu, pode ser seu pai, pode ser uma pessoa que você não conhece. A causa é sempre externa. Aí você não pode tomar nada, você não se sente apto a fazer nada, né? Porque é externo. Sim. Se a gente pensar na própria questão do Cristo, quando ele fala assim, se alguém te bater, dê a outra face, ele não está falando para você ser bobo, né? Para você ir lá e dar o rosto para você levar outra surra. Ele está falando que você pode agir diferente, não igual um animal, agredindo, batendo, irracional, né? Conduzido pela emoção. E sim que você pode ter um ato refletido como um espírito humano, porque você já é uma alma humana. Então, você precisa aprender a ter comportamentos diferentes em situações que tirem o seu equilíbrio emocional. Porque a gente vai vivenciar na vida muitas situações em que, né, é um exercício para a gente aprender a fazer o uso da razão e não deixar que a emoção tome a frente na minha ação, né, no meu pensamento, no meu ato. Então, tudo isso, né, tem a ver com o nosso processo de desenvolvimento. Conforme a gente vai desenvolvendo, a gente vai tendo essas reflexões e aprendendo a fazer diferente.
né? E o espírito só vai mudar quando ele quiser, né? Por exemplo, você perguntou, né? Mas e se ele não aprendeu ou se ele não quiser mudar? Quando ele identificar, né, que o problema está com ele e que a responsabilidade é dele, aí ele vai decidir, né? Mudar. Livre, conscientemente, se ele quer mudar ou não. É isso mesmo. Né? E é nesta consciência do espírito, quando ele tem consciência do que é o bem e o mal, e aí ele escolhe, né? Aí sim é que ele tem a responsabilidade dos atos dele, porque aí ele tem um entendimento disso. Isso também é, né, um ponto importante do entendimento, porque aí isso envolve a questão do senso moral e do livre-arbítrio. E das consequências morais que são, né, de acordo com o grau de desenvolvimento do espírito, o grau de entendimento daquele espírito. Só para fazer a conexão final, é a evolução moral que nos eleva como espírito. Entendeu? É isso que faz com que a gente vá se elevando, essa evolução moral. Não é o grau de inteligência. Né? Então, o que a gente vê muito mais por aí é muita gente tem muito espírito com muita inteligência, mas que não tem tanta evolução moral. Por quê? Porque ele está justamente apegado a coisas que não elevam a moral dele. Né? Tem muitos vícios, por exemplo. Né? Não quer seguir adiante. Isso aí é uma escolha dele. Ninguém impôs isso a ele, nem nunca irá impor nada. Né? E por mais que eu queira ajudá-lo, digamos que ele seja meu filho, eu não vou conseguir ajudá-lo se ele não quiser se ajudar. Não há o que eu possa fazer para ajudar o meu filho se ele não quiser mudar o que ele está vivendo. Ele é que é responsável unicamente por isso. Né? Quer dizer, ou seja, justamente porque não adianta, ele já pode ter toda a inteligência do mundo, ou eu posso entregar para ele toda a outra inteligência que ele não tenha, mas não adianta, a escolha é dele. A opção que ele faz é só dele. Então, eu não posso controlar isso. Ninguém controla ninguém, só a si mesmo. Não. Perfeito. Ok? Bom questionamento. Okay. Isso aí é uma dúvida que eu já tive antes. Ok. Mas às vezes a gente tem essa mania, né, de querer mudar. Né? Não, a gente tem a mania de querer pior, mudar os outros. Aí você começa... Estou falando. Eu procuro lembrar o seguinte, eu não sou capaz de mudar ninguém. Entendeu? Ponto final. Mas eu vou fazer um bem para o meu filho. Você pode ajudá-lo a alcançar o bem, mas quem vai fazer o bem é ele mesmo, lembra? Capítulo do bem e do mal. Da onde é que vem o bem e o mal? De dentro de você. Então, como é que eu vou fazer para fazer o bem para o meu filho? Eu vou ajudá-lo com inteligência, com conselhos. Mas só se ele quiser usar isso da maneira adequada, no momento certo, é que ele vai conseguir, como se diz, é que ele vai conseguir evolução moral. Porque o que causa o sofrimento não é o excesso de inteligência, é a evolução moral. Escolheu errado, você não tem evolução moral e você sofre. Escolheu certo, né? Você vai ter virtude. Errado, imperfeição. Certo, virtude. A quantidade é que gera o hábito. Quanto mais você repetir, vira um hábito. E às vezes você não vai saber nessa vida o que fez com que você tivesse esse mau hábito. Esse hábito adquirido que te faz sofrer. Por quê? Porque você conquistou ele há várias vidas lá atrás, lembra? Não lembra. Então, ou seja, você vai ter que... O que está faltando para você? É só adquirir mais inteligência e você fazer a escolha certa. O dia que você fizer isso, você resolve esse lado do teu problema. Punk. A parte fácil, eu acho que era aquela que eu era um cachorrinho lá atrás. Eu lembro que era bem tranquilo aqui. Eu morri, sumia, aparecia, sumia. Agora, depois que eu evoluí, não tem muita coisa fácil, não. Né? Mas é bom. Vamos lá. Mais um pouquinho aqui, né? Falta muito? Bom, vamos seguir até onde der, né? Nós temos os 15 minutos. Fenômenos que acompanham a união. Preso ao laço fluídico que os une ao embrião,
perturbação aumenta à medida que o laço se estreita. Perde a consciência nos últimos momentos, não sendo jamais testemunha consciente de seu nascimento. No momento que respira, o espírito começa a recobrar suas faculdades. Percebem aí os passos que a gente passa quando reencarna? Faz a união entre o espírito e a matéria, né? Você começa pelo laço fluídico, você começa no embrião. E aí você começa a perder contato com o seu espírito e a nascer uma personalidade do lado de cá, né? E nos últimos momentos você perde completamente a consciência. Então você não lembra o seu momento do nascimento. Você nasce para uma nova personalidade, né? Por estar acordado, inclusive chorando bastante, vocês têm cara de chorões, entendeu? Vocês são encarnados. Na hora que você for para o bercinho dormir, você se desprende e volta para o mundo espiritual. Na hora que você acorda, com fome, chorando novamente, são chorões, como eu falei, você novamente volta a ser a personalidade que você está vivendo aqui. Entendeu? Falando em cara chorão, vamos continuar aqui, né? Apareceu um chorão ali conhecido da turma. As faculdades demasiadamente ativas usariam e destruiriam órgãos delicados. E é por isso que a energia é proporcional à força de resistência dos órgãos. Tranquilo aí, né? A gente está se desenvolvendo fisicamente. Tá? Ao mesmo tempo que o espírito recobra a consciência de si mesmo, perde a lembrança de seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões adquiridas anteriormente. Lembra apenas o que aprendeu, porque lhe será útil. Ao retornar à vida espiritual, seu passado se desenrola a seus olhos e avalia se empregou bem ou mal o seu tempo. É ele próprio que avalia, né? Percebe que ele está colocando Sim. aqui novamente a questão da autonomia, né? Não tem ninguém aqui que avalia, gente. Nunca. E nem não vale a pena frisar, né? E nem que diz o que você vai fazer ou vai ser, ou o que você vai passar. Nem Deus faz. Eu sempre lembro do seguinte: nem Deus faz isso. Se Deus não faz, por que outra pessoa faria no lugar dele? Né? Então, ninguém faz isso com a gente. A gente é que escolhe as provas e expiações que quer passar, como quer vir, de acordo com o nosso grau de consciência. Acabou de fechar, né? Que você acabou de falar lá antes. Desculpa, eu não vi. Fechou o que você tinha acabado de falar antes comigo. Sim. São esses detalhezinhos aí que são importantes, entendeu? Porque aí a gente mata esse negócio de, não, existe um planejamento reencarnatório que os espíritos superiores fazem para a gente. E eles sabem o que é melhor para a gente e eles vão fazer o que é melhor. Não existe isso, entendeu? Quer dizer, segundo a Juliana, não existe mas tem uma situação específica que existe. Você sabe qual é, né? É em relação a ajudar as mulheres a poderem saber o que fazer nessa próxima vida. Né, Arthur? Isso existe. Essa parte, ó, Arthur concorda comigo. Chegou o Arthur, agora eu estou bem amado aqui, entendeu? Porque com esses outros, Arthur, que estavam aqui, o Roberto não abre a boca, o Sérgio só sabe rir, ninguém ajuda. Aí fica a Juliana dando porrada em mim o curso todo. Fazer o quê, né? Vamos em frente. Vai nem precisar passar mal. Mas, ô Satiro, está passando bem. é porque mas Satiro, é porque você fez alguma coisa na outra encarnação, agora você tem que pagar. Não, Buma, eu devo ter feito, olha o tamanho do pecado que eu fiz. Meu Deus do céu, isso é punição e castigo que eu tive nessa vida. É Juliana o nome disso. Graças a Deus que não existe isso. Brincadeiras à parte, vamos lá. Ao mesmo tempo que o espírito recobre a consciência de si mesmo, perde a lembrança de seu passado, sem perder as faculdades, as qualidades e as aptidões adquiridas anteriormente. Lembra apenas do que aprendeu, porque lhe será útil.
Ao retornar à vida espiritual, seu passado se desenrola a seus olhos e avalia se empregou bem ou mal seu tempo. O espírito é sempre ele, antes, durante e depois da encarnação, pois ela é só uma fase especial de sua existência, uma personalidade. Esse esquecimento ocorre apenas durante a vida exterior de relação. Durante o sono, o espírito parcialmente desligado dos laços carnais, restituído à liberdade e à vida espiritual, se lembra. Sua visão espiritual não está mais tão obscurecida pela matéria. Né? Só para frisar, a matéria turva as nossas percepções. Primeiro que a gente só tem percepção através dos sentidos que a gente tem na matéria. Tranquilo? Quando você vai para o mundo espiritual, você não tem nenhum sentido desse. Você não tem ouvido, não tem boca, não tem laringe, não tem olfato, não tem nada disso. Como é que você percebe? Você percebe por todo o seu perispírito. Você percebe. Então, a sua percepção no mundo material é justamente turvada. Ela é limitada pelo corpo, pela matéria. Pelos mecanismos, as ferramentas que você tem nessa vida. Né? Aqui também essa questão que ele fala, né? O espírito é sempre ele, antes, durante e depois da encarnação. É aquilo que o Conde falou, né? E também a gente pode pensar, não existe milagre. Eu não morro e me modifico por ser espírito. Né? Não viro santo, não viro perfeito. Eu vou ser aquilo que eu sou. Lógico que, né, fazendo um link daquilo que você falou, quando a gente está, e do que o Kardec está colocando aqui, e é o que ele vai colocar também no último capítulo da Gênese, no momento em que eu desencarno, né, pelas minhas limitações aqui na matéria, muitas vezes eu não tenho toda essa consciência da vida espiritual, das responsabilidades que eu assumi, enfim, né? E quando eu retorno à vida espiritual, eu retorno, eu amplio o entendimento que eu tenho de tudo isso, diferente de quando eu estou aqui na matéria. Então, às vezes, algumas questões que eu agi até por um condicionamento, ou todo mundo faz, eu também vou fazer, lá eu tenho uma reflexão mais profunda disso, né? Kardec vai trabalhar aí, vai falar sobre isso no último capítulo da Gênese. Mas não são grandes modificações, porque eu sou aquilo que eu sou, né? Enquanto espírito e enquanto personalidade. Durante o sono, o espírito parcialmente desligado dos laços carnais, restituído à liberdade e à vida espiritual, se lembra, sua visão espiritual não está mais tão obscurecida pela matéria. Considerando a humanidade no menor grau da escala intelectual, entre os selvagens mais atrasados, cabe perguntar se esse é o ponto de partida da alma humana. Conforme a opinião de alguns filósofos espiritualistas, o princípio inteligente, distinto do princípio material, se individualiza, se elabora, passando pelos diversos graus da animalidade. Então, ele evolui a partir daí. R. O que é R? Nem eu lembro, isso é uma parte que está lá no espiritualismo racional, né? Que o Janeiro vai falar, que ele usa uma frase muito parecida com a de Kardec, né? A natureza não dá saltos para que algo na natureza passe a ser outra coisa, né? Ele tem que passar por todos os graus intermediários que existem entre ela e o que ela vai ser. E aí ele traz o exemplo da criança, né? Para eu me tornar um adulto e ter plena consciência, plena responsabilidade, é um processo gradativo, né? Porque enquanto criança eu vou aprender a andar, depois eu vou aprender a falar, a me alimentar sozinho, a me vestir sozinho, tomar banho, enfim, todas as questões, né, que eu vou me desenvolvendo na minha infância. Quando eu entro na outra fase, né, de criança, outras tarefas. Na vida de adolescência, eu vou permear. Tem coisas que eu tenho,
né, mais responsabilidade já entrando na vida adulta, e tem coisas que eu ainda não tenho responsabilidade. A gente não tem a identificação de um dia exato. Ah, eu fiz 18 anos, né, eu sou adulto. A gente não lembra quando que a gente, né, aquele, ó, tal dia, tal hora eu me tornei um adulto. Né? É um processo gradativo, não vai dando esses saltos no amadurecimento do ser. E o Janet, ele vai trazer esse debate, né, no livro dele, que é o que o Kardec coloca, né? Alguns filósofos espiritualistas debatiam sobre essas questões. Ah, perfeito. Espiritualismo racional. É aí que a alma se ensaia para a vida e desenvolve pelos exercícios suas primeiras faculdades, chegando ao grau de desenvolvimento que essa fase comporta. Ela recebe as faculdades especiais que constituem a alma humana. Esse sistema, baseado sobre a grande lei de unidade, preside a criação, corresponde à justiça e à bondade do Criador. Dá-se destino aos animais que encontrariam no futuro uma compensação a seus sofrimentos. O que constitui o homem espiritual não é sua origem, mas os atributos especiais dos quais está dotado quando entra na humanidade. Atributos que o transformam e fazem um ser distinto. Mas esse sistema levanta numerosas questões, cujos prós e contras não é oportuno discutir aqui. Sem procurar a origem da alma... Aqui, amigo, você percebe que ele está falando, ó, da questão do espiritualismo racional, né? Porque o que constitui o homem espiritual não é sua origem, mas os atributos, porque quem vai trabalhar isso, né? Já vem desde o Birhan. Então, ele vai falar que desde que o Birhan vai colocar o ser humano como uma alma encarnada, e ali no slide passado ele está falando, né, das ideias espiritualistas, eles já vão colocar lá no espiritualismo racional os atributos da alma, né, razão, vontade, imaginação. Não, pode deixar nesse mesmo. Foi ok. Então, aí ele vai falar que quando você tem esses atributos, né, você já está entrando na vida humana. Você é parecido com um animal na questão do corpo, né, que é o que Kardec também está trabalhando aqui nesse capítulo. Então, pelo corpo, você não tem diferença dos animais. Eles têm sistema nervoso, eles têm os mesmos órgãos. O que te difere do animal é as suas faculdades, né? E você vai fazer o uso dessas faculdades para se desenvolver. Só que aí Kardec está falando, esse sistema, né? Porque isso é um sistema que se debatia. Ele tem numerosas questões, porque quando a gente, né, lê o Paul Janet, ele vai levantar vários questionamentos. E o objetivo aqui da obra não é discutir isso, né? Perfeito. Aí é aí onde ele dá o fechamento aqui, que é o que você vai ler agora, sem procurar a origem. Tá. Sem procurar a origem da alma e as etapas pelas quais tenha passado, vamos considerá-la ao entrar na humanidade. Ponto em que está dotado do senso moral e do livre-arbítrio e começa a exercer responsabilidade sobre seus atos. Falta muito ainda? Então é melhor acho melhor a gente parar. Parar aqui. É. Vamos acabar essa nota, então? É, isso que eu ia falar, parar na nota 130. Isso. Segundo o Espiritismo, os espíritos em suas primeiras encarnações humanas são simples e ignorantes. Ou seja, sem moral e inteligência. O livre-arbítrio se desenvolve pouco a pouco, consequência do desenvolvimento da inteligência. Só então inicia-se e cresce proporcionalmente a responsabilidade pelos seus atos. Isso não ocorre de imediato, nas primeiras encarnações. Não é nem depois da primeira ou segunda encarnação que a alma tem uma consciência clara de si mesma, para ser
responsável por seus atos. E talvez depois da 100ª ou 1000ª. Na medida em que a alma goza de seu livre-arbítrio, sua responsabilidade cresce em razão do desenvolvimento de sua inteligência. Ok? Revista Espírita, 1864. Paramos, então, no item 23. 24 a gente começa na próxima aula. Então, em capítulo 11... A gente não, né, Sátia? Você não vai poder vir. Não, eu quis eu vou estar doente, eu já sei disso, né? Não, talvez você não vai poder, eu falei. Doente ainda, porque é o capítulo 11, entendeu? Mas provavelmente no 12 eu vou estar doente para Dedéu, entendeu? E se você falar isso, nós vamos acreditar que as suas previsões são furadas, que você é um espírito bem inferior, que ainda usa da sua faculdade para enganar as pessoas. A mulher é agressiva com as pessoas, entendeu? E quer me chamar de espírito inferior. Olha só a dificuldade dela florando na pele. Eu não falei nada, foi o Conde que lembrou que você ia ficar Acho que doente. ele pode estar obsediado. Ultimamente, É verdade, você não tinha pensado nisso, é obsessão. Fundação. Pronto, agora eu estou obsidiado. Isso. Aí você vai fazer o quê? Uma sessão de desobsessão para mim, né? No mínimo, né? No mínimo. Posso participar do grupo ainda ou estou fora? Item 23. Fui ali, não achei ninguém. Perguntei, ninguém deu notícia. Tá bom, pessoal. Então, paramos aqui. Tá? Esses princípios aí, viu? Era interessante na semana que vem dar um resuminho do que foi falado para fixar. Tem muita gente aí que está pegando pela primeira vez. Não, é por isso que eu falei. Da agora em diante, é importante vocês seguirem adiante, tirando o máximo possível de dúvidas. Ficou naquele negócio de aí, entendi, mas não compreendi, volta, pede para ler de novo, que a gente lê, e a gente vai tentando explicar o que a gente sabe, entendeu? É muito importante isso. Porque daqui para frente... O grande drama para todo mundo é o seguinte: durante 30, 40, estou entregando a idade de todo mundo, 50 anos, o pessoal ouviu um discurso de que você tem livre-arbítrio, que você é responsável, que você já nasceu culpado. É bem isso. O que foi ensinado foi isso. E você vê que não é bem isso. Você só vai responder por aquilo que você fez consciente. O que vale é a intenção, aquele lema, né? De boa intenção o inferno está cheio, é mentira. A boa intenção é o que vale. É bem isso mesmo. Então assim, quem sentir necessidade, dá uma relida antes da próxima aula nesses itens principais, nos pontos que você teve dificuldade. Se chegar em algum ponto que você não compreendeu direito, anota e traz logo no começo. Faz a pergunta logo no começo para a gente poder ajudar vocês a desenvolver esse raciocínio em cima da teoria moral autônoma, entendeu? Que é a nossa teoria moral do Espiritismo. Tá? É da autonomia. Não é nossa, não, que é a do Espiritismo. E é a do Espiritismo. Bem lembrado, não é nossa. É a do Espiritismo. Né? Tá ok? Desculpem as brincadeiras aí, entendeu? E aí, a gente pode, antes de entrar no capítulo 12, eu vou tentar terminar os slides, né? E a gente faz pega um sábado antes de entrar na... Viu, Ju, seria interessante deixar esses slides, eu não sei se está colocando no grupo. As pessoas veem esses slides. Esse de hoje eu vou arrumar, porque eu percebi que tem duas frases ali que estava faltando o alguma coisinha, mas até segunda ou terça, amanhã eu estou tranquila, eu arrumo. Aí as pessoas podem ver os slides e se tiver alguma dúvida, já coloca. Pessoal, não tenham vergonha. Está todo mundo aprendendo aqui. Verdade. Tá. É bom botar no Facebook, né? No Facebook tem espaço para comentar. Eu estou colocando
Eu só não botei o 10, eu acho. Vou botar o 10 assim que a Ju acabar, eu coloco o Eu 11. vou arrumar esse, gente, que eu percebi que tava faltando um ali. Eu vou mudar a foto Não, deixa do ela. Draci, Põe a não. do Roê Colar. Eu vou, e daí Pega eu o Roê vou. Colar. Então, eu vou acrescentar do Roê Colar. Só ele. Eu vou Só ele procurar. acrescenta, tá bom. Eu só não conhecia. Só não conhecia, Mas, até estranhei. mas aí eu E acho que a retrato, gente. retrato é o seguinte: o pintor nunca vai mostrar os defeitos do retratado. Ele vai pintar o cara como se fosse um Adonis. Era a prática na época, né? Você vai pintar o rei e mostrar os defeitos dele. Pintavam eles maravilhosamente bem. Vê se o Luís XIV aparece banguela nas fotos, nos retratos. Tá O bom. Conde. A Eu só gente. Ju, você podia fazer o que você tinha falado. Antes da gente entrar no 12, a gente vai terminar o 11 no sábado que vem, fazer aquela parte que você falou, e depois a gente entraria no 12. Isso, porque o 12, o Kardec vai trabalhar a questão de Adão e Eva, né? Da queda. Então, eu acho importante, quando a gente for ler, a gente ter esse entendimento, né, da proposta moral espírita, para a gente poder até ir fazendo as comparações, porque depois do capítulo 12, a gente vai entrar já na questão, entra numa outra fase praticamente da Gênese, que ele vai trabalhar a questão dos milagres. E aí a gente vai perpassar mais para frente, quando ele for trabalhar da questão do Cristo, a gente vai perpassar pela teoria de Rustang, né? Sobre o sistema. Se formos pensar a ideia de Adão e Eva, o paraíso, e nós pensarmos no ser humano nas primeiras encarnações, não foge muito da regra, porque o ser humano nas primeiras encarnações, quando ele desencarna, ele vai se sentir no paraíso. Exato. Porque ele não vai ter necessidade nenhuma, ele não tem senso moral nenhum, as necessidades de física cessam, ele não sente fome, não sente frio, não sente calor, ele sente-se como se ele tivesse aconchegado no útero materno, com todas as necessidades satisfeitas. Supridas. É o paraíso. Só não pode comer maçã. Ele não tem fome, Sátia. Acho que você não entendeu o que a gente falou. Vou explicar de novo para você. Ele não tem necessidade, ele não sente necessidade. Os instintos ficam todos saciados. Vou correr que a minha bateria está dificultando. Não, mas então vamos combinar assim, se for bom para todo mundo. Pode ser, então, assim, gente, a gente termina esse capítulo na semana que vem. Daí eu me comprometo a montar, terminar, né, os slides que eu tenho aqui, e a gente faz esse entendimento que eu busco sempre trazer tudo fundamentado no espiritualismo racional, no Paul Janet, e na revista espírita do Kardec, para a gente poder, né, entrar em contato com isso. Eu convido todo o pessoal, até de quinta-feira, para todo mundo vir assistir essa aula do espiritualismo racional, para a gente aprofundar um pouquinho mais. Esse debate não se resolve com uma aula, 2 ou 3, e nem no final da Não, é gente. só uma introdução, né, amigo? É só uma introdução. A gente vai ter dúvida e vai desenvolvendo, entendeu? Tá. No Céu e Inferno a gente vai usar muito isso. E lá fica mais fácil, né? Todo mundo está vendo que lá fica mais tranquilo entender a teoria moral. Ok. Vamos lá. Quem é o voluntário de fazer o encerramento aí, oração de encerramento? Eu faço, Sátia. Você faz? Não, você não. Tem que ser alguém que não fez ainda. Quem não fez? O Sérgio fez já, Sérgio? Não. Então pode ser você mesmo. Então, autonomamente falando, você se voluntariou para fazer a oração no final. Vamos lá, então. Deus Pai poderoso, Jesus, mentores amigos, obrigado por mais essa tarde de estudo, de reflexão, de aprendizado, e que sábado que vem possamos novamente estar aqui reunidos, estudando e aprendendo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, Senhor.
Perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação. Livrai-nos do mal, que assim seja. Que assim seja.